Você já ouviu falar na quarta dimensão? Você sabia que a Bíblia fala sobre essa quarta dimensão? Você sabia que fenômenos da quarta dimensão se manifestaram inclusive no Velho Testamento? Você sabia que esses fenômenos da quarta dimensão também aconteceram no Novo Testamento? Você sabia que até mesmo Jesus fez menção dessa quarta dimensão? Pois é, essa quarta dimensão está na Bíblia, só que muita gente não conhece ela através desse nome. Muita gente chama ela de mundo espiritual, muita gente chama ela de reino espiritual, reino de Deus, reino do Espírito. Muita gente chama ela de outros nomes, mas o nome que a ciência dá para ela é a quarta dimensão. Mas assim, eu também fiquei surpreso quando eu soube, quando eu descobri. Mas depois de eu te mostrar tudo que eu vou te mostrar aqui, aí você vai perceber que talvez não só ela seja muito possível, como também o mundo espiritual tem muita coisa a ver com ela. Então, vamos ao vídeo. Bom, você já ouviu falar da quarta dimensão? Ela talvez seja uma das 11 dimensões possíveis da física, de acordo com as teorias físicas que existem por aí sobre quantidade de dimensão. Então seria algo em torno de 10 dimensões físicas e uma temporal, totalizando 11 dimensões, que hoje eu vou te explicar tudo certinho e também eu vou falar só da quarta dimensão. Então, antes de eu começar, dá uma olhada nesse vídeo. Ao discutirem a estrutura em grande escala do cosmo, os astrônomos às vezes dizem que o espaço é curvo ou que o universo é finito, mas sem fronteiras. Do que é que eles estão falando? Vamos imaginar que somos perfeitamente planos, eu digo absolutamente planos, e que vivemos, muito apropriadamente, na Planolândia, uma terra projetada e batizada por Edwin Abbott, um estudante shakespeariano que viveu na Inglaterra vitoriana. Todo mundo na Planolândia é, claro, excepcionalmente plano. Nós temos quadrados, círculos, triângulos, nós todos corremos por aí e podemos entrar em nossas casas e fazer nossas coisas planas. Bom, nós temos largura e comprimento, mas não temos altura alguma. Estas figuras reportadas têm uma altura mínima, mas vamos ignorar isso. Vamos imaginar que são absolutamente planas. E neste caso, nós temos noção, nós, moradores de Planolândia, de esquerda e direita, de frente e trás, mas nunca ouvimos falar de embaixo e em cima. Bom, vamos imaginar que chegue a Planolândia, pairando sobre ela uma estranha criatura tridimensional que, estranhamente, parece uma maçã. E essa criatura tridimensional vê um quadrado atraente e de boa aparência, o vê entrar em sua residência e resolve, em um gesto de amizade interdimensional, dizer olá. Olá, diz a criatura tridimensional. Como vai? Eu sou um visitante da terceira dimensão. Bom, o coitado do quadrado olha em volta, em sua casa fechada, não vê ninguém. E, além disso, testemunhou uma saudação vinda de seu interior, uma voz de dentro. Ele, com certeza, está ficando preocupado com sua sanidade. Bom, esse que você acabou de ver é o Carl Sagan. Ele foi um cientista que viveu ali entre 1934 e 1996. Você pode ver que nesse vídeo ele está usando figuras geométricas para representar o mundo 2D e uma maçã para representar o mundo 3D. Agora, eu não sei se você reparou, mas as ilustrações que ele dá têm muita semelhança com o que vemos na Bíblia, você não acha? Bom, logo aqui nesse comecinho, você já pode ver que ele fala algo que é muito comum no meio cristão, que é uma voz vinda do seu interior. E essa que você me chama de louco, calma, isso não é uma peculiaridade somente nossa, mas também tem relatos na Bíblia que mostram pessoas que ouviram a voz de Deus e foram transformadas. Alguns exemplos que eu posso citar aqui agora são pessoas que estavam passando e ouviram Jesus falar e tiveram suas vidas transformadas. Até o próprio Jesus mesmo, que ouviu Deus Pai falando com ele, dizendo que ele era o Filho amado,
E aí por isso ele teve como resistir ao diabo. Saulo também, que estava a caminho de Damasco, e ele viu a luz do céu brilhando e ouviu a voz de Deus falando com ele. Os outros que estavam junto com ele também ouviram a voz de Deus falando com Saulo. E até mesmo em Apocalipse 3,17 diz que o apóstolo João ouviu a voz de Jesus falando com ele. Isso dentre vários outros exemplos que eu poderia dar aqui. Mas enfim, as coisas não param por aqui. Isso não é tudo, não termina. Olha só o que mais ele fala. A criatura tridimensional está infeliz por ser considerada uma aberração psicológica. E então ele decide entrar de uma vez por todas em Planolândia. Bom, uma criatura tridimensional existe em Planolândia apenas parcialmente. Só um plano, um corte transversal dele pode ser observado. Então, quando a criatura tridimensional chega à Planolândia, só os pontos de contato podem ser vistos, e nós vamos representar isso molhando a maçã nesta almofada de carimbo e carimbando essa imagem em Planolândia. E enquanto nossa maçã estivesse descendo, caindo em Planolândia, nós veríamos progressivamente fatias cada vez maiores que podemos representar cortando a maçã. Então, o quadrado, com o passar do tempo, vê um conjunto de objetos aparecer misteriosamente do nada, dentro de um quarto fechado, e mudar drasticamente de forma. Ele só pode concluir que está ficando louco. Bom, nessa parte você pode ver, esse é um belo exemplo de como foi, do nosso ponto de vista, ver Deus se materializando aqui na Terra em Jesus, né? É interessante ele falando que tudo que o quadrado viu foi a maçã ir mudando de forma conforme ela ia passando por Planolândia, né? Que vai vendo as fatias. Para você entender isso, é como se fosse aquelas ressonâncias magnéticas, sabe? Aquelas imagens de ressonância magnética que vai mostrando o cérebro em camadas conforme a pessoa vai passando ali. Tipo isso. Assim também foi o que vimos de Deus quando ele se fez homem em Jesus e veio habitar aqui na Terra. E em Hebreus 1:3, nós lemos que Jesus, sendo o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata da imagem de sua pessoa e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E que, tendo feito a purificação dos nossos pecados, ele se assentou à direita da majestade, nas alturas. Isso quer dizer que Jesus era Deus aqui na Terra. Você entende isso? Tipo, mind-blowing, né? Tipo, saber que Deus esteve aqui na Terra, caminhou entre nós e mesmo assim não notamos. Quer dizer, nós não vimos nada na aparência dele que nos mostrasse como Deus é. Mas como pode ser isso, né? É muito simples. Ele era a maçã no mundo 2D. Porém tem mais. Olha só. Bom, a maçã pode estar um pouco aborrecida com esta conclusão e assim, sem um gesto amigável de dimensão para dimensão, faz um contato com o quadrado de baixo e manda a nossa criatura plana tremular e girar sobre Planolândia. A princípio, o quadrado não tem ideia do que houve. Ele está terrivelmente confuso. Isto é totalmente fora de sua experiência. Mas depois de um tempo, ele percebe que está vendo dentro de quartos fechados em Planolândia. Ele está olhando dentro de suas criaturas planas amigas. Está vendo Planolândia de uma perspectiva que ninguém nunca viu antes que ele saiba. Entrar em outra dimensão provê como benefício incidental um tipo de visão de raio-x. Sabe o que eu fiquei pensando quando eu vi essa parte? Eu fiquei lembrando daquela passagem na Bíblia quando fala que Samuel foi ungir Davi como rei. Samuel foi lá, olhou os filhos todos de Jessé, só que nenhum daqueles era o que Deus tinha escolhido. E aí o que Deus falou para Samuel? Que ele não vê o exterior do homem, mas ele vê o interior. Ou seja, Deus está dizendo claramente que ele enxerga o lado de dentro das pessoas sem precisar abrir essas pessoas, né? Sem precisar cortar no meio. E foi exatamente essa experiência que o quadrado teve quando ele saiu do mundo dele, no mundo 2D. E se você parar para pensar, é exatamente isso que deveria acontecer, né? Quer dizer, ali o mundo dele é um mundo plano e do ponto de vista dele ele estava dentro de um lugar fechado.
Só que, olhando do nosso ponto de vista, ainda tinha uma parte aberta, que é a parte que dá para ver do nosso ponto de vista. Portanto, eu acredito que esse é o ponto de vista de Deus também. Olhando do nosso ponto de vista aqui, nós vemos as pessoas fechadas, né? Como um 3D fechado. Só que Deus está nessa outra dimensão, que consegue ver dentro das pessoas sem precisar abrir elas no meio. Sem precisar cortar elas no meio. Porque, por exemplo, até o quadrado mesmo, ele não fazia ideia que poderia existir um outro ponto de vista que não fosse o dele. Porque ele sempre viu os amigos dele do ponto de vista 2D. Ele sempre achou que aquilo que ele via era o ponto de vista real, né? O ponto de vista correto. Mas ele sempre via do ponto de vista 2D. Ele não fazia ideia que era possível ver dentro dos seus amigos, né? Sem precisar cortar ele. Porque até no ponto de vista do plano 2D, se você cortar uma figura pela metade e abrir ela, o quadrado só iria conseguir enxergar aquela lateral que foi aberta. Ou seja, ele só conseguiria enxergar em 2D também, mesmo aberto. Mesmo aberta a pessoa ali, mesmo aberto o quadrado, né, o plano, a figura 2D, ele só conseguiria enxergar em 2D, né, aquele filamento que foi aberto ali. Então, ou seja, até o ponto de vista dele, quando corta uma figura no meio, é diferente do nosso ponto de vista, que vê o lado interno inteiro. Assim também é o ponto de vista de Deus, que vê o nosso lado interno sem precisar abrir, né? Porque do ponto de vista dele já está aberto, já é visível. E é interessante também você ver que essa planolândia, né, que o Carl Sagan está apresentando para nós, como ele mesmo disse, foi apresentada primeiramente por um estudante da Inglaterra vitoriana que escreveu um livro que tinha esse nome, né? E nesse livro que ele escreveu, ele fala algo interessante também sobre essa questão de ver o lado interno das figuras planas, que é a capacidade que a figura 3D tem de poder tocar o interior da figura 2D. Bom, então assim, se você parar para pensar, faz total sentido. Quer dizer, o quadrado está ali na sua dimensão 2D e o interior dele está exposto para nós. Obviamente, nós poderemos tocar o interior dele. Nós, sendo criaturas 3D, né, tridimensionais, nós poderíamos tocar o interior dele tranquilamente. Só que ele não iria entender o que está acontecendo ali, né? Assim como no próprio livro desse estudante também mostra esse aspecto, né? A criatura tridimensional toca no interior do quadrado, que é 2D, e ele não entende o que está acontecendo. Isso também mostra que Deus também pode tocar o nosso interior, porque ele, sendo de uma dimensão acima da nossa, então ele tem acesso a esse lado interno nosso a todo momento, sem precisar cortar no meio, né? Sem precisar abrir. Ele tem acesso a esse interior nosso, não apenas para ver, mas também para interagir com ele, tocar. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Jesus disse que ele viria junto com o Pai e faria morada dentro de nós. Então, isso faz total sentido também com o fato de que nós sabemos que até mesmo os demônios, que são espíritos também conseguem entrar dentro das pessoas. É por isso que eles conseguem entrar dentro das pessoas, porque também eles têm acesso a essa visão, né, externa nossa, que é um externo diferente do nosso próprio conceito de externo, é um externo que é fora dessa dimensão nossa, né? Então eles conseguem acessar o nosso interior justamente por causa disso. Se bem que eles parecem que não estão presentes em todas as outras dimensões possíveis, né? Porque eles são bem limitados, eles nem conseguem ler pensamentos igual Deus consegue. Eu acho que nesse caso é porque eles só estão ali presentes na quarta dimensão em si, né? Mas lembre-se, a quarta dimensão é apenas uma das 11 possíveis, né? Segundo a física propõe aí para nós. Mas uma coisa eu sei, que Jesus também disse que naquele dia vocês conhecerão que eu estou em meu Pai, vocês estão em mim e eu estou em vocês. Você tem que entender aqui, quando ele fala em, é dentro de, né? Toda vez que a Bíblia fala é em Cristo, em vós, né? Em mim, que permanecerdes em mim, a minha palavra permanecerdes em vós, é dentro. Então, ele está falando que naquele dia vocês conhecerão que eu estou dentro de meu Pai, vocês estão dentro de mim e eu estou dentro de vocês. Ou seja, agora essa frase faz total sentido, né? Porque antes ficava aqui aquela dúvida, né? Mas agora você entendeu. É porque ele está nessa dimensão e consegue acessar o lado interno. E nós
como nós estamos nessa dimensão inferior, nós também estamos dentro dele. Inclusive, eu vou te falar uma coisa aqui que eu vou te deixar curioso e você vai ter que assistir um outro vídeo meu para poder entender. Nós estamos dentro de Deus, porque Deus não existe, Ele é. Se você quiser saber mais sobre isso, acesse esse vídeo aqui, ó, que você vai entender mais sobre o que eu estou falando. Mas agora, não acabou ainda esse vídeo aqui, porque ainda tem mais algumas coisas que eu quero falar para você. Olha só. Agora a nossa criatura plana desce lentamente à superfície e seus amigos correm para vê-la. Do ponto de vista deles, ela apareceu misteriosamente do nada. Não veio andando de outro ponto, ela veio de um outro lugar. Eles dizem, minha nossa, o que houve com você? E o coitado do quadrado tem que dizer, bom, eu estava em outra dimensão mística chamada em cima. E vão dar tapinhas no lado dele, confortá-lo, ou então vão perguntar, bom, mostre onde é essa terceira dimensão, aponte para ela. E o coitado do quadrado não vai ser capaz de fazer isso. É muito louco, né? Você vê uma explicação científica sobre o que aconteceu com Enoque e Elias. Porque a Bíblia fala que eles foram visitar essa quarta dimensão enquanto ainda estavam vivos e até hoje não voltaram. Mas o que será que eles estão passando por lá, hein? Você já parou pra pensar? Filipe também passou por uma experiência como essa, né? Uma experiência de teletransporte, né? Que a Bíblia chama de trasladar. Foi trasladado de um lugar para o outro, né? E ele estava ali batizando o eunuco e de repente ele foi arrebatado, foi levado de um lugar para o outro. E de repente ele se viu em Azoto. Ele falou, pô, o que eu tô fazendo aqui? Então, assim, você vê que basicamente o teletransporte existe. Basta você sair dessa dimensão e aparecer de novo em outro lugar. Mas o que eu queria falar não era só isso, não. Olha só. Mas talvez mais interessante é a outra direção na dimensionalidade. Que tal a quarta dimensão? Para abordar isso, vamos considerar um cubo. Podemos imaginar um cubo do seguinte modo. Pegamos um segmento de linha e o movemos nele mesmo nos ângulos retos em igual comprimento. Isso faz um quadrado. Mexa esse quadrado um comprimento igual nos ângulos retos nele mesmo e temos um cubo. Bom, este cubo, nós sabemos bem, projeta uma sombra. E essa sombra nós reconhecemos. Ela é, desenhada comumente nas salas de aulas da terceira série como dois quadrados com seus vértices ligados. Se olharmos a sombra de um objeto tridimensional em duas dimensões, vemos que, neste caso, nem todas as linhas parecem iguais, nem todos os ângulos são retos. O objeto tridimensional não foi perfeitamente representado em sua projeção em duas dimensões, mas isso faz parte do custo de perder uma dimensão na projeção. Bom, vamos pegar este cubo tridimensional e projetá-lo, levá-lo através de uma quarta dimensão física, não desse lado, não desse lado, não desse lado, mas em ângulos retos para essas três direções. Eu não posso mostrar que direção é essa, mas imaginem que há uma quarta dimensão física. Nesse caso, podemos gerar um hipercubo quadridimensional que também é chamado de Tesseract. Eu não posso mostrar a vocês um Tesseract porque eu e vocês estamos presos em três dimensões. Mas o que eu posso é mostrar a sombra em três dimensões de um hipercubo quadridimensional ou Tesseract. É isto. E pode-se ver que são dois cubos aninhados com todos os vértices ligados por linhas. E agora o verdadeiro Tesseract, em quatro dimensões, teria todas as linhas do mesmo comprimento e todos os ângulos retos. Não é o que vemos aqui, mas esta é a penalidade da projeção. Então, vejam, enquanto não podemos imaginar um mundo de quatro dimensões, podemos com certeza pensar nele perfeitamente bem. É muito louco, né? Porque por mais que seja literalmente, né, inimaginável essa quarta dimensão, ainda assim faz total sentido. Porque você se lembra de alguém que subiu ao terceiro céu
e viu coisas inexplicáveis? Agora a gente sabe por quê. Agora a gente sabe, inclusive, por que Ezequiel descreve aqueles querubins daquela forma, lá no livro de Ezequiel. Do nosso ponto de vista, eles parecem ter rodas e muitas asas e muitos olhos e de uma forma inexplicável. Porém, eles são apenas seres de outra dimensão aqui no mundo tridimensional. De qual dimensão que eles são? Da quarta? Da sétima? Da 11ª? Não sei. Mas a gente vai saber quando a gente chegar lá. O que importa é que agora a gente sabe o porquê que ele tem toda essa aparência maluca, e inexplicável. Olha só esse vídeo. Então, quando a gente tenta representar uma figura 4D no mundo 3D, a gente acaba com uma mistura de coisas que a gente não pode entender. E pressupõe-se que isso também vale para qualquer criatura de qualquer outra dimensão, que seja, acima de 3D, tipo 4, 5, 6, 7. É por isso que quando João vai escrever o livro de Apocalipse, ele nem consegue descrever como que eram aquelas criaturas que estavam ali ao redor do trono, no meio do trono, sabe? Ele apenas diz que elas são seres que viviam. Ser vivente é um ser que vive. E igualmente quando ele vai falar de Deus que está sentado no trono, ele fala apenas que tinha alguém assentado no trono. Porque tudo que ele conseguia entender era apenas ali cores, texturas. E o mesmo vale para as visões ali de Ezequiel, de Isaías, de Daniel, quando eles verem aquelas bestas, quando Isaías também vê os anjos lá, o trono de Deus. Então, assim você entende, por que essas criaturas tinham esses formatos, essas aparências. Por isso, quando a Bíblia diz que essas criaturas tinham ali muitas cabeças, muitas asas, muitos olhos, não quer dizer realmente, necessariamente, que elas tinham tudo isso. Significa apenas que os profetas que estavam vendo aquilo eram seres humanos tridimensionais, vendo seres que tinham mais dimensões do que a quantidade que eles estavam acostumados a ver. Então, inclusive, o apóstolo Paulo diz que para a gente herdar o reino corretamente, quer a gente morra, quer a gente seja arrebatado, primeiro a gente precisa ter o nosso corpo transformado. Paulo diz que existe corpo natural e existe corpo espiritual, E ele diz que assim como uma semente é brutalmente diferente da árvore que ela produz, assim também o nosso corpo atual, natural, é brutalmente diferente do corpo espiritual que a gente vai ter quando a gente estiver no reino de Deus, E o apóstolo Paulo também, inclusive, ele fala que quando o nosso coração, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade e o nosso corpo, que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que foi escrita e profetizada, que tragada foi a morte para dentro da vitória. Entende? Isso me fez ficar pensativo, sobre como que vai ser, Quando a gente estiver lá no reino de Deus, estivermos lá na Nova Jerusalém, uma cidade flutuante no céu, cara. Isso vai ser impressionante, Mas com um novo corpo, um corpo que não peca, não se sente tentado, que não tem medo, não sente falta de amor, não sente fome nem sede, mal possa esperar, Por isso que para ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todo sempre. Meu nome é Rodrigo e esse aqui é o canal Daqui Pra Frente.